Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Refletindo a Mente de Cristo. Refletir a Mente de Cristo, esse é o nosso objetivo. Então, já vai deixando o seu like, sua curtida, e se você é novo aqui no canal, eu peço que você se inscreva apoiando esse projeto, pois refletir a Mente de Cristo é o nosso objetivo aqui nesse canal, sempre trazendo conteúdo bíblico e cristão para seu elevo espiritual. Aqui vamos dar continuidade à nossa série sobre Pensando Espiritualmente. No mundo que nós vivemos, é muito necessário o cristão desenvolver uma mentalidade espiritual, porque nesse mundo sabemos que as mentes elas estão em constante ataque diante das artimanhas do mundo, artimanhas da carne e também as artimanhas do inimigo. A mente do cristão nesse mundo é um campo de batalha, onde a carne e o espírito estão combatendo, onde o homem carnal e o homem espiritual estão em constante combate, e aquele a qual você der mais lugar será o vencedor. Você, como cristão, é chamado, é convocado para essa batalha da mente. E Deus, ele, ao lhe convocar, ele lhe concede armas, lhe concede ferramentas para que você vença a batalha da mente. Ainda que pareça que exista dias que você perdeu a batalha, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Vivemos em um mundo em que a constante evolução da tecnologia tem levado as pessoas a estar com a sua mente cada dia mais cheia das coisas que esse mundo traz, das imagens, dos vídeos, dos conteúdos que vêm do mundo, fazendo com que o cristão ele fique preso numa teia espiritual e ele não consiga se desvencilhar dessa teia e buscar a glória do seu Senhor, buscar o conhecimento de Deus, buscar ter uma vida de meditação. Se você olhar para a vida do Senhor Jesus, ele sempre se retirava para os locais desertos e ali orava e ali tinha uma constante comunhão com Deus. Nós, como cristãos, precisamos desenvolver, então, esse momento de meditação diário, esse momento de comunhão diária com Deus, para que nós possamos nos desenvolver a nossa mentalidade espiritual, a nosso pensamento espiritual nas coisas que são de cima e não nas coisas que são aqui da terra, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre o exame da mentalidade espiritual, examinando a nossa mentalidade espiritual, ok? Na primavera, vemos árvores cobertas de flores. Algumas dessas flores caem cedo demais e dão em nada. Algumas permanecem e depois dão fruto. Como árvores cheias de flores, as mentes das pessoas estão cheias de pensamentos. Muitos desses dão em nada. Alguns produzem fruto bom ou mau. O tipo de pensamento que temos pode dizer-nos se temos mentalidade espiritual ou não. Então, como árvores cheias de flores, as mentes, elas têm muitos pensamentos. Agora, uma coisa é uma árvore cheia de flor e outra é uma árvore cheia de fruto. Aqueles pensamentos que estão em nossa mente, eles podem ser bons ou podem ser maus. Diante disso, aqueles que são bons, com certeza servirão. Agora, aqueles que são maus, eles não servirão. Então, quando um cristão ele tem pensamentos espirituais, ele com certeza será levado a uma vida prática agradável ao seu Deus. Se ele tem pensamentos sobre ler a Bíblia,
e meditar na palavra e aprender dela, conhecer a Cristo mais através da palavra, Deus falar com ele através da palavra, ele vai ter então um desejo e vai concluir esse desejo de chegar a essas escrituras e meditar nelas. Se o cristão tem um sentimento bom para com respeito à igreja, estar em comunhão com os irmãos, então esse sentimento, esse pensamento de amor, de desejo por estar lá, concretizar-se-á em uma obra de pegar sua família ou sozinho, se não tem família, e ir até a casa do Senhor. Se o cristão tem um pensamento com respeito a viver uma vida no seu lar de constante busca e meditação nas coisas espirituais, lendo bons livros, escutando boas pregações, estando sempre voltado para as coisas que vêm de cima, para aprendê-las, então isso se concretizará em ações que levarão ele a ler bons livros, levarão ele a escutar boas mensagens. Agora, se o cristão não tem esses pensamentos, então ele fará com que ações o levem ao caminho contrário, porque ele não tem pensamentos que são espirituais, que refletem a espiritualidade que Cristo quer na sua vida. Ou seja, se o cristão ele não pensa em ler a Bíblia, nunca lerá. Se o cristão não pensa em estar na casa do Senhor, nunca terá prazer em estar lá. Se o cristão ele não pensa em ter uma boa leitura de livros cristãos, mensagens cristãs, também nunca isso acontecerá na sua vida. Mas ele desenvolverá então costumes como costumes de pessoas que não conhecem a Deus. Isso fará com que o cristão ele enfraqueça na sua jornada e sucumba no meio dessa caminhada. Assim também é no seu trabalho, quando você, como cristão, está no seu trabalho, se você não desenvolver um sentimento ali, um pensamento, uma meditação nas coisas do alto, você se voltará para o outro lado, que é, então, pensar no mundo, tentar agradar padrões humanos. Isso também se aplica na escola, na faculdade. Então veja, o campo de batalha que é a nossa mente. E nós precisamos guardar a nossa mente dos dardos inflamados do maligno. O capacete da salvação, como diz o apóstolo Paulo, é imprescindível nessa batalha. O tipo de pensamento que temos pode dizer-nos se temos mentalidade espiritual ou não. Como a pessoa pensa, assim ela é. Provérbios 23:7. A mente controlada pela nova vida espiritual produz fruto espiritual na vida. Então isso é muito importante você ter em mente. Se você quer saber se você tem bons frutos diante do Senhor, se você pratica coisas que são boas diante do Senhor, se você tem uma vida piedosa, uma prática piedosa, comece aqui, ó. Ter uma mente controlada pela nova vida espiritual. Essa mente controlada pela nova vida espiritual produzirá, então, prática, vida prática na presença do Senhor. Você não será passivo, mas você será ativo. Você quer conhecer um crente que não tem mente espiritual? É aquele crente que ele só vai na igreja por costume. Mas no seu dia a dia, tudo o que ele faz é igual a uma pessoa comum do mundo. Por quê? Porque ele não tem uma mentalidade espiritual. Então, ele não, no seu dia a dia, ele não tem uma vida com Deus. Porque a sua mente é uma mente carnal. É uma mente que deseja coisas desse mundo e não aquilo que vem dos céus. Assim como a qualidade do solo é julgada pela maneira como se desenvolve a lavoura nele, nossa mente pode ser julgada pela maneira como pensamos, particularmente em tempos de tensão. Isso aqui também é muito interessante. Tempos de prova.
tempos de tensão. Eles revelam muito onde está o nosso coração. Por quê? No momento da prova, se revela aquela tensão, aquele momento de estresse, aquele momento de aperto. Ele vai revelar o profundo do íntimo do nosso coração. Nós não poderemos esconder o âmago de nossa alma em momentos de crise. Ali realmente será demonstrado quem realmente somos. Um exemplo, Cristo, antes de ir para o Calvário, ele se sujeita ao Pai dizendo: Senhor, passa de mim esse cálice, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ali revela realmente a submissão do amado Mestre ao Deus soberano. Isso revela muito do que Cristo é, do que Cristo era em sua missão. Isso revela como ele estava empenhado com a sua mente, com a sua alma, em depender totalmente do Pai e do propósito que o Pai havia colocado em suas mãos. E assim também é conosco. Quando Pedro ele nega Jesus, Pedro revela então, é revelado ali o que Jesus já havia falado para ele. O verdadeiro sentimento da alma dele, que era, ele não estava completamente ainda dependente e voltado para o reino dos céus, para realmente servir de coração ao seu mestre. Quando ele disse a Jesus, e Jesus havia falado que todos negariam ele, e ele disse: Senhor, ainda que todos te neguem, eu não te negarei. Ele disse somente da emoção, da boca para fora, algo supérfluo. Não estava no âmago da alma dele, no coração realmente aquilo. E é revelado no momento de tensão quem realmente era Pedro ainda. Então nós temos que desenvolver uma mentalidade espiritual no Senhor, para que em momentos de tensão nós possamos ser vitoriosos em Cristo. Acaso entramos em pânico nesses momentos e nos esquecemos de Deus? Ou com toda a naturalidade nos voltamos para Ele em busca de solução para nossos problemas? Podemos nos lembrar da história de Jó, quando Jó ele perde tudo e a sua mulher chega diante dele e diz: olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. E o que Jó ele fala? Jó ele fala para sua mulher: olha, você fala como alguém que não entende, que não sabe nada. Você fala como alguém que está sem entendimento. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, Jó capítulo 2, verso 9. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Ainda você está falando infidelidade a Deus? Por favor, eu não acredito que você continua assim. Nem a mulher de Jó, ela não acreditava na fidelidade completa de Jó. Mas, como nós vemos no livro de Jó, desde o princípio, Deus ele sabia que o seu servo tinha um coração totalmente voltado a ele, uma mentalidade totalmente transformada e voltada a ele. Deus ele sabia, porque assim ele fez na vida de Jó. Então, nos momentos de prova que passaremos, Deus com certeza ele nos capacita, ele nos dá graça para nós desenvolvermos mentalidade espiritual e superarmos as provas. Então Jó ele fala, a mulher de Jó fala: você retém a sua sinceridade? Ou seja, eu não acredito que você ainda está sendo sincero. Não pode ser. Amaldiçoa a Deus e morre. Não há mais esperança. Pode tirar a máscara. Então Jó vai demonstrar que não tem máscara ali. Ele é realmente um servo. Ele é realmente alguém totalmente dependente de Deus e a sua mente está totalmente pura, limpa, olhando pela fé.
esperando pelo Redentor. Claro, como homem, todos somos falhos, limitados, mas o âmago, reconhecendo sua limitação, ele continua confiando no Senhor. Então ali está a essência de Jó, alguém que tem mentalidade espiritual e ainda confia no Senhor. Ele disse: como fala qualquer doida, assim tu falas. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Então, com toda a naturalidade em momentos de crise, nós voltamos para Deus para a solução dos nossos problemas. Isso é importante, né? Em momentos de crise, permanecermos no Senhor, porque se tivermos mentalidade espiritual, assim faremos. Contudo, pode haver ocasiões que até os incrédulos parecem ter pensamentos espirituais. Por exemplo, as pessoas podem ter o hábito de leitura da Bíblia em tempos de tempos, mas pode acontecer que tais pessoas não pratiquem o que aprendem. Então é bem possível que as pessoas elas leiam a Bíblia em tempos de crise. Eu conheço muita gente, já ouvi falar de muita gente que pega uma Bíblia quando vem um temporal muito forte e abre ela. Mas não necessariamente ela pratica o que está ali, somente abre por temor daquele temporal. Muitas pessoas elas usam a Bíblia aberta no Salmo 91, mas elas não leem, elas não praticam o que está ali. Elas não têm prazer no que está escrito ali. Entende? Quando elas pensam ocasionalmente em Deus e em sua vontade, não há uma verdadeira mentalidade espiritual ali. Como Deus disse a Ezequiel, eles vêm a ti como o povo costuma vir, se assentam diante de ti como meu povo e ouvem suas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a avareza. Ou seja, o coração do povo está longe de Deus. O coração do povo está distante do Senhor. Então, diante dessa situação, nós temos que entender que são pessoas que não têm, então, uma mentalidade espiritual produzida por Deus, mas elas têm só algo que é momentâneo, uma emoção momentânea. O coração delas está distante de Deus. O seu coração está distante do Senhor. São pessoas que elas não estão com o coração realmente voltado para o Senhor. Isso é muito importante, porque se a pessoa ela fala da boca para fora, somente por um hábito, por um momento ali, ela realmente ela não está sendo sincera. Ela não está sendo correta, né? Mas ela está somente falando da boca para fora, sendo por causa de alguma situação de pavor, uma situação de provação, uma situação de medo, uma situação de angústia, e ela se viu então em necessidade, então ela resolveu se voltar para Deus naquele momento. Assim, o povo, no tempo de Jesus também, eles quiseram muitas vezes voltar-se a Cristo por causa da multiplicação dos pães, por causa dos milagres que Cristo fazia, mas diz a Bíblia que o Senhor bem conhecia o que havia no coração deles. E eles estavam buscando somente aquilo que era de interesse humano. Mas um verdadeiro coração voltado para Jesus, para Deus, uma verdadeira mentalidade espiritual, não buscará o Senhor somente por um interesse humano, material, mas buscará o Senhor em todo tempo, em qualquer situação, não pelo que ele oferece, mas pelo que ele é para essa pessoa. Essa pessoa buscará Deus pelo que ele é, não pelo que ele oferecerá. Então,
um verdadeiro pensamento espiritual em uma pessoa, ela vive para a glória de Deus. Ela sabe que o seu chamado principal é viver para a glória de Deus. E tudo que há na vida dela, no contexto da vida dela, ela colocará como objetivo viver para a glória de Deus. Ou seja no seu lar, na igreja, no trabalho, em qualquer situação ela procurará sempre dirigir os seus esforços para que o nome do seu Senhor seja glorificado e ela possa viver para a sua glória. E várias vezes na Bíblia, o coração do povo estava longe do Senhor. O seu coração estava longe de Deus. Coração, vamos pesquisar aqui uma coisa. Coração longe de mim. Coração longe de mim. Ó, Marcos capítulo 7, verso 6. E respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, Isaías já havia falado. Em Isaías capítulo 29, verso 13, porque o Senhor disse, pois que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. E isso representa muito do cristianismo moderno. Isso representa muito do nosso tempo, em que as pessoas, elas até muitas vezes, elas se dizem cristãs, elas até professam uma certa religiosidade, uma certa fé, mas não, elas não estão com o coração naquilo ali, elas só fingem aquilo ali para tentar alcançar alguma coisa que elas estão querendo muito. Então elas querem usar Deus como uma barganha, como um gênio da lâmpada, que pode conceder a elas o pedido delas. E depois elas abandonam Deus, né, porque não querem mais, né, o Senhor. Elas já conseguiram o que queriam, ou ficaram frustradas porque não veio o que elas queriam, não aconteceu nada, né, uma mudança material que elas queriam, ou uma mudança espiritual, enfim. E elas abandonam a Deus. Isso é comum no nosso tempo, né? Então, isso é um erro. Isso não é a mentalidade espiritual, porque aquele que tem verdadeiramente uma mentalidade espiritual, ele sempre estará pensando naquilo que é do alto, buscando aquilo que é do alto, vivenciando aquilo que é do alto, tendo uma vida piedosa, né, que consiste em buscar o Senhor, em ler a sua palavra, uma vida de oração, uma vida de devoção na igreja, seu dia a dia para a glória de Deus. Quando uma dura dificuldade ou tragédia sobrevém de repente, algumas pessoas talvez pensem em coisas espirituais. Quando, porém, o problema passa e sua resolução em buscar a Deus também passa. Isso é como confiar em súbitas tempestades para o fortalecimento e o fornecimento de água potável. Passada a tempestade, esvai-se a água. Quão melhor é ter água que verte de um manancial permanente. Isso é a vida em essência e espiritual. Ela é permanente. A nova vida espiritual no crente, vida produzida pelo Espírito Santo, é como uma fonte de águas puras na mente. Por outro lado, pode ser que algumas pessoas só comecem a pensar em Deus quando alguma coisa boa lhes acontece de repente. Aqui também, depois de algum tempo, seu interesse espiritual desaparece. E como o solo que só produz colheita se for adubado constantemente, assim esse tipo de pessoa. Quanto melhor é
quando a verdadeira mentalidade espiritual produz contínuo fruto espiritual. Então, a verdadeira mentalidade espiritual, como nós vimos, ela produz contínuo fruto espiritual. Isso é o exame que nós fizemos aqui, então, nessa meditação, da verdadeira mentalidade espiritual. E aí, você tem uma mentalidade espiritual? Você tem procurado desenvolver uma mentalidade espiritual? Como está a sua mentalidade espiritual? Deixa aqui nos comentários alguma dúvida, algum questionamento, algo. Pode deixar nos comentários também. Não se esquece de curtir e se inscrever no canal Refletindo a Mente de Cristo. Obrigado por estar comigo aqui e até o próximo vídeo da nossa série, se Deus assim nos permitir. Tchau!